Olá, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 20 de setembro. Esse aqui é o AgroTrend número 5, trazendo um pouquinho do panorama aí na abertura da sessão. Vamos começar falando de petróleo. Falta aí 5 minutinhos para a abertura do mercado de derivativos aqui na B3. O petróleo, eu vou colocar aqui na tela o Dow Jones Petroleum Index. Ele corresponde aí ao WTI, que nesse momento opera com queda de 0,51%. 70 dólares e 73 centes o barril, enquanto o barril do Brent cai 0,55 aos 73,60. Deixa eu posicionar aqui o barril do Brent, já que é a nossa referência aqui para a Petrobras. A gente vê ainda a curva invertida, né? A abertura aqui no último mês, ele diminuiu um pouquinho, mas se a gente olhar para cá, ó, ele já aumentando 74 e 58 entrega, o contrato entrega para dezembro 24. As exportações de petróleo lá na Arábia Saudita, que é o maior exportador, o maior produtor e exportador da commodity no mundo, elas caíram em julho para o menor nível em quase um ano. Tá? As exportações lá ficaram em 5.741.000 barris por dia. Eu entendo aí para que nós tenhamos um upside para o petróleo em meio a conflitos geopolíticos que perduram há mais de um ano, quiçá dois, a depender da região, não estão fazendo preço, não é o suficiente para elevar as cotações da commodity. E basicamente ela está por conta da demanda e demanda chinesa, e os números por lá não são muito positivos. O PBOC ele vem tentando sistematicamente fazer com que o mercado ganhe tração, que o consumo melhore, mas nós vemos ainda números bastante fracos para a economia chinesa. Então, consequentemente, nesse curto prazo, realmente não enxergo um upside para commodity. E aí faço uma aspas aqui que saiu uma notícia agora pela manhã de que a Índia ela discute aumentar as importações do petróleo brasileiro. Não temos números ainda, né? Ao início aí de algumas tratativas, mas eu acho que vale esse highlight aí, a Índia começando. E a Índia também temos aí esperança de que gradativamente ela aumente o consumo de carne bovina, tá? Pela população não hindu. Isso aí pode acabar também fortalecendo ainda mais as nossas exportações aqui de carne bovina. Bom, o cenário do petróleo é esse, como eu falei, não entendo um forte movimento de alta no curto prazo por fundamento. Eu acho que fica muito dependente da demanda chinesa e não só isso, os países não OPEP aumentando produção de petróleo, os próprios países do bloco que pertencem aí, que fazem parte do cartel, principalmente o Plus, como você olha a Rússia, por exemplo, ainda produzindo muito, vendendo bem abaixo do preço do mercado, e o que acaba chamando a atenção de quem realmente precisa comprar, né? Se a oferta ela vem abaixo do preço do mercado, lembrando que a Rússia é um país sancionado por muitos, mas os próprios sancionadores compram da Rússia, né? Então, assim, acaba bypassando a OPEP. Acaba que é um dificultador, lembrando que recentemente a OPEP estopou a ideia de voltar ao aumento da produção agora para outubro, muito por conta desses preços bastante pressionados, né? Voltando agora aí na base dos 70 dólares, 71 dólares o WTI. Vamos ver se na próxima reunião do cartel eles dão alguma outra indicação. Agora falar um pouquinho de minério. O contrato para outubro 24 em Singapura, queda de 1,19 na sessão regular, 91 dólares e 55 centes a tonelada.
E aí é importante colocar que algumas casas financeiras estão colocando as suas estimativas para baixo. Minério, petróleo, estão dando um downgrade aí nos preços, não só para 2024, esse segundo semestre de 2024, mas também para 2025. E muito por conta, quando você vai perguntar, né, quando você vai ler as notícias, é muito por conta da baixa demanda chinesa e por uma perspectiva, nesse primeiro momento, ruim com relação se a China vai ou não cumprir a sua meta de colocar, de entregar aí 5% de crescimento no produto interno bruto. Vamos ver. A verdade é que nesse curto prazo, curtíssimo prazo, também é difícil da gente enxergar um upside aí, tanto para o minério agora quanto para o cobre. Depois daquele grande short squeeze, né, a curva voltou a ficar em carry e o cobre teve um excelente desempenho, apesar de ter entregue aí muito daquela valorização. Nesse momento, 0,16 de alta, bem dentro da linha d'água. O ouro subindo 0,94 agora, 2.639 dólares a onça Troia. A prata sobe 0,6. E o ouro muito na esteira também aí de olho nos movimentos do Federal Reserve. Lembrando que no dia que o Fed cortou sua taxa básica em 50 basis points, o ouro subia mais de 1%, renovando a sua máxima histórica intradiária. Deixa eu só atualizar a minha tela. Vamos fazer um highlight aqui para o mercado de açúcar antes de entrar nas demais commodities. Respeito. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. O açúcar subindo 1,45%, 22,36 pagão no contrato já para março 25. A trading sediada em Singapura, a Wilmar, ela cortou a projeção para a produção de açúcar do centro-sul do Brasil. Tá? Agora está na faixa dos 38,8 milhões e 40,8 milhões de toneladas. A estimativa inicial era de 42 milhões de toneladas. Muito possivelmente nós veremos esses números serem revisados novamente. A própria Única, no seu último relatório quinzenal, ela apontou que já havia uma queda na produção, na produtividade, na moagem, e que não contemplava totalmente os estragos causados pelos incêndios, tá? Na verdade, ninguém tem um número fechado com relação a isso, então muito cuidado com o que a gente estiver lendo no mercado. O que nós sabemos aqui, deixa eu colocar o gráfico do açúcar e aqui na tela, esses dois gráficos que eu tenho em tela aqui, esse aqui é o contrato em Nova York, tá? A curva ela segue invertida, mas ela acabou melhorando um pouquinho, né? Ela acabou dando uma fletada. E esse outro gráfico que eu coloco aqui é o Dow Jones Sugar Index. Se a gente observa aqui, eu estou pegando um gráfico aqui do finalzinho de 2022 até hoje, já subindo nesse momento 1,36%, 297 pontos. Observe aí, né, que o forte movimento do açúcar. Tinha também aqui, eu coloquei hoje mais cedo no nosso grupo lá no TC, é, a média CPEA no mês já sobe 6% para o mercado de açúcar cristal aqui no Brasil. Então, acho que com a revisão desses números será ainda mais negativo, mas de novo, é só uma especulação, é só um achismo, tendo em vista que os incêndios continuam, o clima ainda continua também bastante quente, seco, e não há previsão de melhora nesse primeiro momento. Então, estamos juntando os cacos e os cálculos ainda serão refeitos, então as estimativas serão alteradas, tá? Possivelmente veremos mais upside para o mercado do açúcar, sem contar também que tem o fator Índia, que suspendeu o programa de exportação. Vamos ver se daqui até o final do ano muda alguma coisa, possivelmente não, e aí acaba também fazendo preço por conta de uma menor oferta.
A verdade é que a produção ela vai ser pela própria única, vai ser revista aí para baixo. Agora falando um pouquinho do mercado de café, antes da abertura da sessão regular no eletrônico, 1,47 no primeiro vencimento, dezembro 24 na ICE Futures, 257,80 a libra peso. O Robusta cai um pouco menos em Londres, queda de 0,88, 5.202 dólares a tonelada. E ontem a Conab soltou o terceiro levantamento sobre a safra de café no Brasil. Ela estima que o Brasil vai produzir 54,79 milhões de sacas de café beneficiada para a safra 24. E aí, se esses números se confirmarem, isso vai ser uma queda de 0,5 de meio pulsa, tá? Ante o ciclo 23. A queda na produtividade nacional, estimada aí em 28,8 sacas por hectare, seria aí 1,9% abaixo em referência ao ciclo anterior, tá? Tudo isso, lógico, por conta do clima quente e seco que paira aí sobre os cafezais. Lembrando que, segundo os cálculos da Conab, 98%, 96%, desculpa, da safra brasileira já foi colhida. Em referência ao café arábica, aonde nós somos aí um dos maiores players globais do tipo arábica, agora são 39,59 milhões de sacas, um avanço de 1,7 ante a safra passada, colocando aí Minas, claro, como o maior produtor de arábica do país. Ela é responsável aí por 27,69 milhões de sacas colhidas, uma queda de 3,4% em comparação ao total colhido na temporada passada. São Paulo, a Conab informou que o clima também afetou a produção por lá, mas ainda assim espera um crescimento de 8,2% em comparação a 2023, podendo chegar a 5,44 milhões de sacas de café nesse ano. E aí, segundo a Conab, o cenário seria o mesmo para os produtores de arábica no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, além do Cerrado Baiano. Agora falando do Robusta Conilon, lembrando que o principal produtor desse tipo de café é o Vietnã, e apesar de termos visto aí alguma melhora recente, eles ainda enfrentam, por exemplo, problemas logísticos, o que acaba impactando no preço final e na recomposição dos estoques, principalmente na Europa. Para o café Conilon, a Conab estima uma queda de 6% na produção de 2024 ante 2023, país podendo colher até 15,2 milhões de sacas de robusta Conilon. O Espírito Santo é o estado produtor, o maior estado produtor de Conilon no país. A safra por lá está estimada em 9,97 milhões de sacas. E se esses números forem confirmados, a produção por lá vai cair 1,9%. Rondônia, na região aí do Rondônia, deve colher vai ter uma queda de 16,4 e 13,3% na região baiana. Existe aí uma mudança, tá? Em virtude aí de novos estão sendo feitos novos mapeamentos, então essa mudança acaba colocando essas estimativas menores referente à safra 2023, tá? A área total da cafeicultura no país em 2024 somando arábica e conilon, totalizando 2,25 milhões de hectares, sendo para o arábica 1,9 milhão em produção, com um crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior, 345,16 mil hectares em formação, com queda de 4,5%. Mercado aqui no Brasil abrindo 9 horas e 10 minutos agora, e os movimentos para o café
acompanhando Nova York, o vencimento para em dezembro 24 recua 0,84% e o março já cai um pouco mais, 1,24%. São os primeiros movimentos do café na B3. Falando um pouquinho de soja, as importações de soja da China, de soja americana, elas cresceram aí em torno de 70% em agosto em relação ao ano anterior. Ainda assim, esses números deixam a, a- elas deixam o programa de exportação americano bem atrás em referência à temporada passada e alguns anos anteriores, tá? Ontem saiu a divulgação do USDA das vendas semanais. Eu trago elas para vocês aqui agora. Deixa eu só achar aqui na minha planilha. USDA vendas semanais. Tá aqui. As vendas semanais elas foram melhores do que a semana anterior, mas ainda assim números que deixariam a desejar, tá? Nós não. Os americanos precisariam manter esse ritmo para mais uma vez que a colheita por lá vai avançando e eles colhem bem mais rápido do que o Brasil. É, as vendas semanais totalizaram 1.748.100 toneladas, em referência à semana passada, é uma alta de 15,68%. Mas notem, período de colheita americana, né, na boca da safra, e aí a soja em Chicago ela está fazendo um movimento muito lateral. Coloquei aqui esse gráfico maior que eu tenho em tela, é o Dow Jones Soybean Index. Nesse momento cai 0,17. No eletrônico de Chicago, a queda é de 0,35 no vencimento para novembro. O janeiro 25 recua 0,34 e toda a curva recuando lá em Chicago. O complexo soja, como um todo, cai nesse momento. O óleo caindo 0,29 no primeiro vencimento e o farelo recuando 0,09 também para o primeiro vencimento. A soja aqui é o contrato espelho, tá na tela. Opa, cadê? Tá aqui, 22,25, uma queda de 0,27 para a soja. Os prêmios no porto continuam pagando para acima de Chicago, mas as exportações caíram bastante, tendo em vista aí os últimos dados da segunda preliminar da balança comercial que foram divulgados nessa segunda-feira. Não deveremos ter alteração. O que o mercado olha agora são as condições climáticas no Brasil para o início de plantio por aqui. Possivelmente, algumas regiões vão atrasar um pouquinho o início da semeadura, né? O início dessa primeira janela. Da primeira janela, não, o início da janela de semeadura, é, tendo em vista, como eu falei, a possível manutenção do tempo, do clima quente e seco nessas áreas. Houve nessa semana uma piora também do clima lá no Corn Belt, porém, imagino que não seja o suficiente para alterar a perspectiva de curto e médio prazo durante esse período de colheita, tá? Que possa vir a impactar de forma bastante negativa e aí fazer preço. Muito pelo contrário, o clima se mostrou muito positivo, tá? Na fase de enchimento, principalmente na fase de enchimento de grãos, em todo o cinturão americano, o que, segundo o próprio relatório da Profarm, mostrou essa possível safra recorde por lá. Então, eu acho que se eu tivesse que agora tomar uma posição no mercado, eu sou mais vendedor de soja do que comprador, tá? Por conta aí dessa baixa comercialização que foi vista até agora. Lógico, repito, houve uma melhora, tá, nas compras chinesas, mas ainda assim o programa de exportação por lá está atrasado no momento em que a colheitadeira está na lavoura trabalhando. O milho, o cenário também não mudou. O milho em Chicago no pré cai 0,43 pelo eletrônico no vencimento dezembro. E por aqui, preços no mercado físico firmes.
Nos primeiros movimentos aqui na B3, o contrato para entrega em novembro 24 tem queda agora de 0,48, 66 com 61, mas os prêmios nos portos também seguem positivo em algumas origens também. O milho está mais caro, o nosso milho está mais caro, tá, do que o milho americano. E as exportações ainda não ganharam tração. As vendas estão saindo mais aqui internamente do que externamente. Não tem muito que andar para o milho. Deixa eu colocar aqui o Dow Jones Corn Index, está na tela, 188 pontos. O Dow Jones Corn Index cai nesse momento 0,37%. Vamos falar agora sobre o mercado do boi gordo, início dos trabalhos na B3, o contrato mais líquido é o outubro 24, que avança 0,56%, 268 bola é o pagão nesse momento. Assustador, né? Então hoje eu estava brincando aqui no TC, no Morning Call, que eu tô com medo de sair na rua porque o boi tá voando literalmente, então tenho medo de sair lá e cair um boi na minha cabeça, que você olha para cima, o boi não para de subir, tá na máxima do dia aí, o 268 bola, o pagão, e quando a gente olha para frente já tem comprador a 278,65 no janeiro 25. Tá? Muito por conta disso é o cenário do início dessa mudança de ciclo pecuário, onde nós vamos ver uma menor oferta de animal terminado. Nesse momento, tem boi no coxo e possivelmente o que está lá, grande parte dele, não estou generalizando, mas já tem muito boi que já foi negociado, né, no termo. Então, possivelmente, essa saída pode ser que o impacto seja menor do que eu esperava há pelo menos 2 semanas atrás. Tá? Essa entrada desse boi que saiu do confinamento agora pode não fazer preço de forma tão negativa, o drawdown pode ser menor do que eu imagino. Então, o mercado físico continua firme. A gente tem um boi China, referência São Paulo, sendo cotado a 261, às vezes até 262 sai negócio no boi animal padrão China. Então, mercado aí muito firme, mercado bastante positivo para carne bovina. As exportações também seguem de forma muito positiva e o reflexo disso a gente vê no mercado financeiro, tá? Acho que por enquanto é isso. Daqui a pouco eu divulgo para os nossos clientes do TC Investimento o relatório de comitentes aqui da B3. No final do dia tem a posição do CFTC e quem tiver dúvida é só me procurar lá, eu sigo inteiramente à disposição. Já desejando a todos uma excelente sessão, bons negócios e até mais tarde, pessoal.